Se você sente que a energia do dinheiro está longe de você e a prosperidade não está chegando na sua vida, você pode estar errando nessas ações aqui que eu vou te passar hoje. Eu vou te trazer 4 dicas que eu implementei na minha vida e já validei, que fizeram a prosperidade se aproximar cada dia mais de mim. Fica nesse vídeo que eu vou te falar o que eu fiz e o que você também deve fazer. A primeira coisa que eu fiz foi arrumar o meu ambiente físico. Eu confesso que eu não gostava e até hoje não sou muito fã de limpar a casa, organizar, passar o dia inteiro ali só limpando casa. Mas antes eu era muito pior. Confesso que antes de eu ganhar meu filho, eu era aquela pessoa extremamente desorganizada. E o que mudou então? Claro que com a vinda, quando meu filho nasceu, já pelo instinto de mãe, você quer que seu filho esteja ali num ambiente mais seguro e saudável possível, para viver, e criança, principalmente pequenininha, precisa de higiene. Então eu confesso que a maternidade acabou me dando esse gatilho inicial. Então eu comecei a ser muito mais organizada. Eu não sou aquela pessoa, eu já entendi, que vai amar limpar a casa todos os dias. Nossa, I love you limpar a casa. Mas eu limpo, mesmo que eu não goste. Eu sempre deixo eu tenho uma rotina, semanal para organizar a minha casa, onde eu sempre deixo a louça lavada, banheiro lavado, cama posta, porque são esses principais pontos que a gente passa, transita ali no dia, e eu acho extremamente importante esse ambiente físico estar organizado. Não só louça, cama, mas eu sempre tiro também ali no mês um dia para arrumar meu guarda-roupa, deixar tudo arrumadinho, alinhado. Comprei uns organizadores de guarda-roupa, de armário de cozinha, geladeira, eu gosto de deixar ela sempre bem organizada. Por quê? Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que, se o meu ambiente físico tá muito desorganizado, eu não consigo produzir quanto eu gostaria e deveria. Eu tenho alguns dias que eu trabalho home office. A cabeça fica cheia de trabalho, e aí você vai na cozinha beber um copo de água e a louça tá desse tamanho, e o banheiro tá sujo, e a cama tá desarrumada. Isso pra mim acaba com o meu dia. Então eu prefiro acordar um pouquinho mais cedo, organizar esses pontos principais. Não é todo dia que eu faxino a casa, não tem nem se eu quisesse, não teria tempo, mas eu tiro sim um momento ali do dia, uns 20, 30 minutos para deixar a louça lavada, cama posta, e assim a gente vai seguindo. No final de semana eu limpo a casa de fato, aí eu jogo água, eu lavo o que tiver que lavar, troco roupa de cama. Então eu criei essa rotina, gostando ou não. Repito, não gosto, mas ainda assim eu faço, porque isso, eu sinto que quando eu tô na casa suja, eu não tô tão próspera quanto eu deveria. E quando eu tô com a casa limpa, eu me sinto mais próspera, mais próxima até de Deus, sabe? Espiritualmente falando. Não sei se vocês já ouviram alguém falar, mas muito se fala que a limpeza, ela é espiritual. E a sujeira também é espiritual. Que o mal, seja o que for que você acredita, habita na sujeira. Assim como o bem habita na limpeza, na ordem. Então eu acredito particularmente muito nisso, por isso que o item assim inicial de tudo, independente de você ter dinheiro ou não, é a limpeza da sua casa. O item 2, ele é extremamente importante, porque a gente vai falar agora de pessoas, as pessoas que estão ao seu redor. Esse é um tema até polêmico, porque a gente vê muita gente falando que deve se afastar de todo mundo, de família, se estiver te fazendo mal, e eu não tô aqui pra trazer uma verdade absoluta, mas a minha experiência para vocês eu acredito que sim, que sempre que a gente tá nesses ambientes muito caóticos, a gente não consegue prosperar. E eu não digo caótico de, minha família é pobre, vou me afastar deles. Não é isso, tá? Quem essas pessoas são para você e quais sentimentos elas despertam em você. Muito mais importante do que olhar A e B, olhe o sentimento que essas pessoas passam pra você. Quando você tá ali um final de semana junto com a sua família, o que você sente? Eu vou trazer alguns exemplos, não vou citar nome, nem A nem B, mas tem algumas pessoas específicas da minha família que eu convivia, que quando eu sentava na sala junto, me dava ansiedade, me dava tristeza, me dava medo, porque eu sabia que ali ia sair uma briga, sabe? Grito, colocando um outro para baixo. Você vinha com um sonho, agora eu vou começar, por exemplo, produzir conteúdo, e esquece, não vai dar certo, nem tenta. Então, se essas pessoas são sua família e agem dessa forma,
Desculpa, pra mim pode ser família, pode ser amigo, eu não gosto, eu não quero dividir a minha vida e os meus sonhos com a pessoa dessa. Isabela, você tá falando que eu não tenho mais que falar com a minha família? Não é isso. Mas se a sua família te traz esses sentimentos ruins, não acredita em você, te traz ansiedade, traz briga, traz confusão, só bota a sua vida pra baixo, eu acredito que mesmo sendo família, você não vai deixar de falar. Você vai falar, normal. Mas aquela convivência, aquela interação, aquela troca de energia, não é legal. Tá ali o dia inteiro convivendo com essas pessoas. O ambiente molda a gente, e principalmente com criança, tá? Não sei se quem tá me assistindo aqui tem filho, e o seu filho tá sendo criado num ambiente desse, é extremamente perigoso, é extremamente desconfortável, e eu teria muito cuidado no ambiente que eu vou criar meu filho, porque a gente sabe que a primeira infância é muito importante para moldar ali o caráter e a personalidade da pessoa. O terceiro item é trabalhe o merecimento nas pequenas coisas. A gente acha que prosperidade é você ter muito. E nem sempre prosperidade é sobre ter muito. Prosperidade também pode ser trabalhada nos pequenos detalhes. Se você tem muito, você vai trabalhar ela no muito. Se você tem pouco, você vai trabalhar e ser grato com o que você tem, para que aí você possa atrair mais prosperidade. Como que eu fiz isso quando eu estava no pior momento da minha vida? Comecei fazendo isso nas pequenas coisas, de fato, porque eu não tinha muito. Como eu ia trabalhar a prosperidade, incentivar essa energia da prosperidade, sendo que eu não tinha nem o básico? Então eu comecei a ir aos pouquinhos mesmo. Exemplos reais que eu fiz comigo. Eu era uma pessoa, e eu não digo nem sobre porque eu queria, é porque realmente eu vinha da escassez. Então eu ia no mercado e eu comprava o sabonete mais baratinho de todos. E fazia sentido, eu estava economizando. Mas quando eu comecei a trabalhar a prosperidade, eu falei, vou trocar o sabonete. Porque eu vi num vídeo, alguém falou, sabe, sobre essas pequenas coisas, eu falei, vou começar pelo sabonete. Aí, em vez de pegar aquele sabonete super baratinho, eu peguei um sabonete líquido mais caro. E eu confesso que quando eu fiz isso, no primeiro mês, eu mesma falei, gente, para quê? Esse dinheiro, que foi uma diferença, né? Eu devia colocar em outra coisa, enfim, não deveria ter comprado esse sabonete. Só que quando eu tava ali tomando banho, passando aquele sabonete gostoso, super cheiroso, com a qualidade muito melhor, falei, poxa vida, eu tomo banho todo dia, trabalho, mereço, sabe? Ter um sabonete melhor. E aí você fala, nossa, Isabela, que bobagem. Só que aí não. Aí eu comecei a aplicar isso em tudo que eu lido todos os dias. Por exemplo, os copos da minha casa, troquei todos, joguei aqueles de plástico fora, agora eu só tenho de vidro, taça, troquei os talheres, troquei os pratos, panelas, eu tava com umas panelas super velhinhas, e aí você fala pra mim, Isabela, tem que ter dinheiro pra fazer tudo isso. Então, eu não tinha dinheiro, tá? Só que eu fiz uma lista de tudo que tava ruim na minha casa, e era quase tudo. Fiz uma lista de tudo que eu tinha que comprar. Eu, Isabela, não tinha dinheiro pra comprar tudo aquilo. E aí eu fiz o quê? Fui comprando aos pouquinhos. Aí eu ia no mercado, caía meu vale-refeição. Aí no mercado mesmo, eu falava, o que eu vou comprar aqui com meu vale-refeição? Pra aproveitar o dinheiro do vale-refeição. Aí todo mês eu escolhi uma coisinha nova pra comprar. Isso já tem um tempo, tá, gente? Eu comecei a fazer, então, bem dizer, eu já mobiliei a casa. Mas tudo que era quebrado, joguei fora. Pano de prato velho, joguei fora. Roupa rasgada, joguei fora. Uma calcinha rasgou, uma meia rasgou. O que a gente faz normalmente? Guarda, né? Porque, vou usar ela em casa, não vou usar ela não. Não vou usar. E ponto final. E aí eu comecei a trabalhar nessas pequenas coisas, que era o que eu tinha, a minha prosperidade. O tema de merecimento é um tema muito, muito, muito vasto e muito profundo, porque é uma questão que vem lá desde a infância e tudo mais. Então eu vou trazer um vídeo, já até anotei aqui, para falar só de merecimento, sobre esse tema que eu falei aqui agora. Então, eu vou trazer mais detalhes e muito, muito mais completo para poder ajudar vocês, tá bom? A última ação aqui, que eu acredito que seja a mais importante de todas, é a seguinte. O seu corpo, ele é único, ele é o templo de Deus. Ele tem que ser tratado da melhor forma possível. Assim como você trabalha o merecimento nas coisas físicas que a gente falou agora, você tem que trabalhar o merecimento também no seu físico, na sua vida, na sua pessoa. Então, como que você trataria um bebê? Vamos usar essa analogia. Como se trata um bebê? Você dá água pro bebê, porque ele não sabe beber sozinho. Você
dar uma comida saudável. Você não vai pegar um bebê de 6 meses que tá começando a introdução alimentar e vai dar Doritos, Coca-Cola pra ele. Porque pra você faz isso, você come qualquer porcaria, qualquer hora. E aqui eu não tô falando sobre dinheiro, tá? Isabela, eu só tenho dinheiro pra comer isso aqui. Ok, é o que você tem. Mas tem muita gente que tem sim dinheiro pra comprar uma fruta, um legume, pra nutrir de fato o seu corpo, pra dar energia pro seu corpo fazer as outras coisas e não faz. Se alimenta de miojo, se alimenta de coca, se alimenta de doce. E não é sobre não comer nunca mais, mas é sobre 90%, 95% do tempo você tá cuidando do seu corpo, botando você pra dormir como se fosse um bebê. Agora, você não tem noite de sono tranquila, você tá no meio de confusão, de briga, de fofoca, você tá comendo mal, você não faz exercício físico pra cuidar do seu corpo. Então, como que uma prosperidade grande vai vir para um corpo que não vai aguentar aquela prosperidade? Nem do seu corpo você cuida. Aí, se você não lida com o que você tem hoje, se você não cuida do seu próprio corpo como um templo de Deus, como imagem e semelhança de Deus, você não cuida do seu ambiente físico com o que você tem, você não trabalha o merecimento nessas pequenas coisas do dia a dia e você quer mais, será que você vai saber lidar com esse mais? É um ponto a se pensar. Então eu deixo esse vídeo aqui pra vocês refletirem, deixem suas dúvidas aqui. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Eu vou trazer muito mais vídeos desses nichos, tanto de crescimento pessoal, mental, quanto profissional. Vou trazer sobre os dois mundos aqui e eu espero muito que tenha te ajudado de alguma forma. Já me segue pra não perder os próximos vídeos.